Fala você que não se liga mais uma vez no canal Teopraxia. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma discussão muito perene que está bem em voga nos nossos dias, né? Que é falar sobre predestinação e livre-arbítrio. Qual que é a diferença dessas doutrinas? Como que isso impacta na nossa vida, né, enquanto igreja, enquanto sociedade, né? E para falar disso, mais uma vez, estamos aqui com o nosso amigo Birajara. Graças a Pai a todos. Amém. Mais uma vez é maravilhoso estar falando sobre a palavra de Deus, né? Não de todas as formas tentando não falar aquilo que queremos, que achamos, né? Mas fazer uma correta exegese, uma correta hermenêutica, né? Para que não venhamos enganar nem ser enganados, né? É isso aí. Então esse tema, né, o Birajara, ele é bem polêmico, né? As pessoas geralmente vão se identificar como calvinistas e arminianos. Isso aí, para você que não está familiarizado, o calvinista é aquele que acredita que todo mundo foi predestinado não enquanto um grupo, mas enquanto pessoa. Então, literalmente o que eu estou falando é que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas e outras pessoas para serem condenadas. Já na visão arminiana, que é a visão mais típica, né, de algumas igrejas, principalmente históricas, existe uma situação que a pessoa tem liberdade de escolha, né? E aí, como que a gente lida com esse contrassenso aí? Como que a gente vê no nosso dia a dia? Como que a gente pode responder os nossos irmãos? Então, como nós sempre falamos, né? Usando os princípios que é bem conhecido de todos. Eu acho interessante que os jargões, né, e os princípios teológicos, né, dos grandes teólogos, né, está sempre na boca de todos. Só as escrituras, somente as escrituras, né, a Bíblia interpreta a si própria, né, todos os versículos se satisfazem, não existe contradição na Bíblia. Isso tá na boca de todo mundo. Mas na hora de você colocar em prática, na hora de você realmente pesar na balança a Bíblia ou a tradição que me foi passado, ou aquilo que mais me agrada, aquilo que mais eu reconheço como correto e eu vou seguir aquilo ali cegamente. Esse é o problema. Então, como é que a gente consegue fazer essa distinção? Usando aquilo que está ao nosso favor e já é bem conhecido. A Bíblia, ela não tem contradição. Então, assim, a gente vê, escuta bastante vídeos de pessoas aí proeminentes na nossa época contemporânea, né, falando tantas coisas. E eu gosto muito de uma frase em que eu vi até naquele filme Deus Não Está Morto. Vocês lembram? Naquela discussão filosófica na faculdade, né? E aquele irmão, aquele jovem, ele colocou no coração que ele vai mostrar ali e tal. E interessante que o professor chegou lá e colocou uma visão para ele que para ele era inquestionável. Uma frase de um filósofo, não vou me lembrar aqui agora, um filósofo falou, e aquele jovem naquele momento não tinha conhecimento. Aí ele foi para casa estudar, falou com um pastor e tal, depois ele voltou e falou uma coisa muito interessante. Uma frase, algo falado, pode ser para a pessoa mais inteligente, mais sendo besteira, sendo coisa errada, vai ser sempre coisa errada. Não importa. Pode ser um filósofo, pode ser, se ele falar algo errado, vai ser sempre algo errado. Sim. Na nossa sociedade, a gente passa a acreditar em pessoas, não no conteúdo. Né? Se a pessoa, para mim, é proeminente, se a pessoa ali se mostra uma pessoa poderosa, tanto teologicamente falando, como na sociedade mesmo, né? Geralmente tem até preconceito, né? Quem é fulano para falar isso aí? Isso. Olha, o cara começou agora, meu pastor tem anos de púlpito, tem não sei quanto. Você acha que quem tá errado? Faculdade disso, aquilo outro. Tem doutorado de Deus. Doutorado de Deus. Então, assim, essa é a dificuldade, o erro da nossa, não vou falar da nossa época, que já vem de muito tempo isso, sim, né? As pessoas dão crédito ao sacerdote perfeito, né? E a palavra fala que nós somos sacerdotes real. Na época de Jesus tinha isso, né? Que as pessoas tentando ligar muito aos leis, os profetas, aquilo que os fariseus, que eles tinham muita dificuldade com Jesus. Porque, peraí, você não vem até nós? Você não quer a nossa opinião? Como assim você não precisa da gente? E você se auto-intitula, né? Realmente é complicado. E assim, esse princípio que você falou, que a Bíblia realmente tem as fontes, é interessante notar o seguinte:
é diferente quando você encontra uma dificuldade de uma contradição. Sim. Dificuldade, pode falar assim, ó, por exemplo, são coisas que a sua mente, que a nossa mente é limitada. Vamos botar um exemplo aqui, ó. Deus é eterno. Sim. Deus é eterno. O que é eterno? Alguém que não tem princípio nem fim. Nem princípio nem fim. Isso é difícil entender? É difícil? Sim, porque nós somos isso. Porque não somos eternos, nós somos pelo contrário. Nós temos início e temos fim. Sim. Temos prazo de validade. Então, quando a tua realidade inteira, nas coisas criadas, você vê tudo com início e fim, você fala, caramba, como que uma pessoa sempre não tem início e fim? O teu cérebro tem dificuldade cognitiva de entendimento. Mas isso não tem uma contradição. O que seria uma contradição? Seria eu falar assim, ó, Deus não tem início. Não, mas ele teve início. Aí sim, aí eu vou ter dificuldade de entender esse tipo de coisa. Ou ele não tem fim, não, ele tem fim. Quando você tem esse tipo de abordagem é diferente. Por exemplo, nascimento. Todo mundo sabe que o nascimento é normal, só que o nascimento de Cristo foi diferente. A concepção, né, de Cristo foi diferente. Como é que explicar isso cientificamente? Como explicar isso? É diferente. Agora, isso é uma contradição? Não. Porque não tem outro versículo falando que ele foi uma concepção natural, né? Que foi uma concepção entre um relacionamento de homem e mulher de forma natural. Aí seria uma contradição, seria algo paradoxal. Então tem dificuldade em você entender uma coisa e ao mesmo tempo ser um paradoxo, entendeu? Criar certos paradoxos. Geralmente, a maior parte dos paradoxos são criados por nós mesmos. Quando a gente pega alguns textos isolados, pega texto fora de contexto, e aí você cria algo, e aí é o que a maioria das pessoas contribui e fala assim, ó, tem um monte de texto que favorece ao calvinismo, tem um monte de texto que favorece ao arminianismo, ou tem um monte de texto que favorece ao pré-tribulacionismo, tem um monte de texto que favorece ao pós-tribulacionismo, e aí vai. E aí vai N coisas assim que vão convergir, né? E você se agarra muito àquela situação. E você acaba criando realmente uma doutrina de acordo com um fragmento, né? E essa doutrina criada, aí começa os vislumbres, a filosofia, aí você começa a viajar, tal. Então, assim, como foi falado, princípios bíblicos, princípios teológicos têm que ser aplicados. E nessa questão da salvação, né, pela segunda a vontade de Deus, ele quer que um seja salvo e o outro vá para o inferno, o outro seja julgado. E que isso não é vontade de Deus. Isso não é vontade de Deus. Né? Então, assim, como foi falado, existem versículos, muitos dizem que existe versículo que ele reafirma uma coisa e reafirma outra. Será que é isso mesmo? Será que o versículo ele reafirma o calvinismo e o outro reafirma o arminianismo? Vamos praticamente, na prática, observar o que acontece? Óbvio, né? Mais uma vez aqui, a gente não tem essa indução, né, aos nossos ouvintes, né, as ovelhas do Senhor, de mostrar que seja arminiano e seja calvinista. Seja cristão. Seja cristão, seja bíblico. Seja exato. Porque quando você fala assim, eu sou arminiano, está dizendo que tudo que Armínio falou e fez, você está assinando embaixo. Né? Eu assumo tudo que Armínio fez. Ou eu sou calvinista, eu assumo tudo que Calvino fez. E mais para trás um pouquinho, mais para frente, né, nosso irmão Alberto aqui vai trazer historicamente o que aconteceu ali com o calvinismo, por que ele foi uma doutrina muito bem aceita na sua época, quando foi trazido, né, concebido da sua forma mais forte, né? Então assim, mas vamos ver praticamente realmente se é isso mesmo. Então seja bíblico, não seja nem A nem B, seja bíblico, né? Sim. Então vamos começar com alguns textos, né, que vão mostrar. Vamos lá, quero que refutação, né, que as pessoas vão. A gente queria ter uma refutação aqui, né, mas é difícil a gente encontrar, né? Verdade. Pessoas que aceitem e seja maduro para isso. É verdade. Se você quiser, comenta ali, se você quiser conversar com a gente, não tem problema. A gente abre até o webcam aqui, né? Faz online, respeitosamente, a gente vai e vamos conversar. Se tiver errado, Brasil, que a gente vai, né? A gente vai, pelo contrário, se a gente tiver Bíblia, se a gente na Bíblia que tá errado, estamos errados. E uma coisa que eu posso falar para os irmãos, que a gente não tem orgulho nenhum, de nada. Verdade. Porque assim, se eu tiver errado, eu vou me corrigir. Eu falo, não, biblicamente, eu defendi uma coisa, mas biblicamente eu estou errado. Isso é fruto de estudo, né? Então a gente vai começar com alguns temas, né, que são fortes assim pro calvinismo, acho que talvez Romanos 9, né? Vamos lá. Que acho que é a parte... Depois a gente vai para João. Parte central, Então, você abre tua Bíblia que você conhece, Romanos 9, esse é um texto, né, que
que pro calvinismo, né, assim, vamos falar, eu acho que é o versículo mais forte, né, vou falar assim, que é o texto central que ele vai dizer. Então, o texto inteiro ele vai falar assim, ó. Eu vou ler aqui, irmão, depois você comenta assim. Vou começar, os irmãos vão começar, vai começar assim, ó. Diga a verdade em Cristo e não minto, consciência, confirme por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante no coração, porque eu mesmo desejarei esse amaldiçoado separado de Cristo por amor de meus irmãos compatriotas segundo a carne. Então Paulo vai começar a falar dos israelitas, daquilo que ele está sentindo de Israel. Eu vou avançar um pouco aqui o texto, ele vai falar que é assim, ó, no 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos, por serem descendência de Abraão, são de fato os filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac seja chamada a sua descendência. Isto é, são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Isso aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca. E os gêmeos que eram nascidos nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que os chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho sirva ao mais moço, como está escrito, amei a Jacó e desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu quiser. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem Ele quer. Interessante, hein? E agora, hein? Ó, tá falando que antes dele nascer, antes de ele fazer bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, guarda aí, tá? Segundo a eleição. E o propósito. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Aí, quando a gente pega esse pedacinho, aí vai falar, opa, tá vendo? Aqui está endossando o calvinismo. Está falando que Deus ele quer salvar algum, o propósito dele é escolher um para salvar e o outro para rejeitar. Será que é isso mesmo? Então, vamos voltar aos textos bíblicos como foi escrito, como a gente costuma falar, né? Aqui, nós estamos aqui bonitinho, com a Bíblia na nossa mão, livro de Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e tem até título, coisa linda, tem até título para explicar o que aquele capítulo vai falar, mas a Bíblia não foi escrita dessa forma. Isso aqui é uma carta, que começou a carta e terminou a carta. Não tem capítulo e versículo, não tem título. Tem um propósito de escrever aquela carta, tem um endereçamento para quem está escrevendo aquela carta e tem um motivo. Por que eu estou escrevendo aquela carta? Por que eu estou escrevendo aquela carta? Ele começa falando principalmente da igreja que estava em Romanos, Sim. que estava assim, o grande, trazendo o pano de fundo histórico de quase todas as cartas de Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande que a igreja não se judaizasse. Sim. Se não tivesse obras assim, ó, aceitei Cristo, tá bom, mas agora eu vou botar ali como é que é o nome? Eu esqueci agora. O véu. Não, mas não era o véu agora. Eu esqueci agora. O kippá. Vou botar o kippá, como se não tinha kippá na época, mas assim, Sim. vou botar contextualizando isso. Sim. Vou botar o kippá, agora eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal ritual, agora eu vou abrir a Torá aqui, vou fazer toda uma liturgia judaica. Pegar a franja, exatamente. Lembrar. E o principal, que era o mais em voga naquela época, era a circuncisão. Era porque, de fato, na lei judaica, para você começar, a iniciação inteira você estava na oitava circuncisão. E a circuncisão era o símbolo na carne que a pessoa está. E Paulo inteiro vai entender, e aquele povo que está começando, que eu nunca ouvi falar de Deus, e agora? O pessoal está um tempão ali falando em Deus, então eu tenho que seguir a ele. Até hoje você tem comunidades messiânicas parecidas com a mesma ideia, que é a identidade, e de fato, a maior parte das igrejas daquela época eram de judeus. Sim. Então é natural que a cultura esteja muito forte, a fala judaica, a fala daquela época, mas não significa o povo que não teve nada, como que ele vai endereçar. Então o tempo todo, preocupação clara de Paulo é ele mostrar o seguinte: nem todos que eram de Israel eram de fato os israelitas. Sim. Nem todos, ele vai começar bem do início para mostrar, porque ele vai falar o tempo inteiro, que ele vai falar o tempo todo
que a gente vai avançando no versículo, vai falar que eles não foram chamados de acordo com a lei. Sim. Eles tentaram justificar pela lei, mas não conseguiram essa justificação pela lei. Sempre foi pela fé através da graça. Sim. Só que a graça antes era menor, né, a expressão, depois virou iminente. Sim. Aquela onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E até fala que Abraão, sem lei, ele foi justificado porque ele ouviu, né, e creu. Então foi pela fé. Porque isso foi imputado por justiça. Isso. Então justamente, olha, Deus nasceu, ele escolheu Abraão lá na fundação do mundo, e escolheu Abraão e nem escolheu mais nenhum, não. Foi porque Abraão ouviu, creu e foi imputado por justiça. Isso já foi previsto por Deus desde a fundação do mundo. Isso. Né? E é interessante que, assim, um pouco nesse versículo, mesmo o irmão tendo falado isso, que ela foi toda, a gente tem versículo, mas na própria perícope do capítulo 9, ele começa falando assim, ó, no versículo 1, digo a verdade, não minto, que minha consciência confirmarei, sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque pelos compatriotas dele, pelos irmãos dele, tem dor no coração. E aí, irmãos, só avançando um pouquinho o versículo, não sei se é melhor avançar ou ler os outros. Então, eu queria voltar um pouquinho. Não, tá, pode voltar. Nessa questão, como eu falei, aqui é uma carta. A gente está lendo aqui o 9, que não era 9, era uma carta. Podemos dizer que era um parágrafo da carta. Era um parágrafo da carta. Por ser uma carta e por ter a carta ter uma cadência de pensamentos, ele não está falando, vou falar uma coisa aqui, agora vou falar uma coisa completamente contrária. Não, tem uma cadência de pensamento. No capítulo... Teria que ser bipolar, né? Pra fazer teria que ser bipolar, e Paulo não era. Para nós, que é o capítulo 8, que é um parágrafo que Paulo estava escrevendo anterior a esse que nós estamos lendo, que é o 9, no capítulo 8, no versículo 28, ele fala assim, ó, para nós é 28, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, algumas traduções por seu propósito. Olha, você lembra do propósito aqui no versículo, que nós lemos no versículo 11? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, olha o propósito aqui, ó, todos que foram chamados segundo o seu propósito. Aí começa a filosofia, qual é o propósito? É isso aqui? Não, ele continua falando qual é o propósito. Aí no 29 ele fala, olha o propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses chamou. Olha aqui o chamado de novo, ó, no versículo 11 do 9, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, olha só, qual é a ordem? O propósito de Deus seja feito. Qual é o propósito? No versículo 29 do capítulo 8. Porque aquele que de antemão conheceu, aí nós vamos para o original grego, né? Quando você vai no médico, o que ele vai fazer? Ele vai dar um prognóstico. Essa palavra que de antemão conheceu é prognósticos no grego. Você conheceu antes, assim, você viu sintomas. É tudo sintomático, é assintomático. Ele não vai dizer assim, você vai chegar no médico, olha, eu quero que você tenha câncer. Não, eu quero que você não tenha câncer. Não. Ele vai chegar lá e falar assim, ó, calma aí, vamos ver teu exame. Qual é o teu histórico familiar? O que você come, qual tipo de alimentação. Você já teve algo da tua família assim? Esse é o prognóstico, é a palavra aqui no grego. Aquele que de antemão conheceu. Então Deus, ele é presciente. Ele viu anteriormente. Então aquilo que ele viu anteriormente desde a fundação do mundo, ele foi lá e predestinou. Aquele que predestinou para ser a imagem de Jesus, para que a imagem de Deus seja conformado, esse chamou. Então o chamado, ele é condicionado primeiro a ver anteriormente, predestinar. O que é predestinar? Destinar antes. Está aqui bem claro. Porque esse é o problema da briga entre calvinismo e arminiano. Os arminianos, alguns, querem defender que não tem predestinação. Nós tem. Predestinação é bíblica, você não pode negar. Tem predestinação. E você nunca pode negar algo que está escrito. Está escrito predestinação. Agora, o entendimento como que Deus predestina e do próprio. Então, só para recapitular o que o irmão está falando claramente aqui para gente. Primeiro, para você entender o 9, começa lá no 8. Tem que começar no 8. Começa no 8, começa entendendo por que ele está falando isso tudo. Porque aqui ele está falando. Porque ele escolheu Esaú e aborreceu Esaú e escolheu Jacó. E lembrando que isso que ele está falando é uma analogia. Sim. Ele está fazendo uma alegoria. Uma alegoria, assim como ele faz em Gálatas, da mulher livre e da mulher escrava. Então ele cria. Paulo fazia muito isso. Ele criava alegorias para o entendimento do povo. Para aquele entendimento, para que ele comece
abrir-se a mente e comecem a entender. E ele começa falando aqui claramente, você começa lá no 8, 28 e 29, ele vai entender qual é o propósito. E uma das coisas que ele vai falar é para que eles sejam conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito. Por que Jesus está sendo primogênito? Por que ele é chamado primogênito? Aí você não começa a não entender. Mas por quê? Porque ele é o primeiro varão perfeito. A imagem pela qual os outros têm que ser reflexos, tem que seguir. Ó, eu vou seguir esse aqui é o meu exemplo. Sim. E ele vai ser o primogênito de toda a criação. Esse entendimento. Por isso que Cristo foi predestinado desde o início. Sim. A ser esse filho primogênito e unigênito. A entender isso. Você vê que uma coisa entende a outra. Uma coisa leva a outra. Exatamente. Você não pode pegar esse pedacinho aqui, opa, realmente, se ele aborreceu Esaú e escolheu Jacó, aí você vê a história de Esaú e Jacó. Né? A primogenitura, Esaú não deu a mínima para a primogenitura dele. Não deu a mínima. Deus quis que ele não desse a mínima para a primogenitura dele? Não. Deus viu anteriormente, que está escrito, né, versículo 29 do 8, ele viu anteriormente que Esaú não ia dar a mínima. Todas as atitudes dele estavam voltadas para isso. Sim. A ideia da profecia. Sim. A profecia não é anunciar alguma coisa que está prevista acontecer mesmo. Que não é determinado, ele está anunciando. Exatamente, que vai fazer. Então, essa ideia daquilo que ele mostrou com as suas atitudes. É isso aí. Aí é interessante que aí a gente voltando para o 9, Paulo vai continuar falando, ter misericórdia. Olha, começa no 19, ele começando a falar sobre a soberania. Mas você vai me dizer, por que Deus então ainda se queixa? Pode resistir à sua vontade? Mas será que o oleiro não tem direito de ser sua massa? O que farei desse barro? Que diremos, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antemão preparou para a sua glória. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, aí volta novamente no 8, a quem também chamou dentre os gentios, como também diz a Oséias, chamarei meu povo ao qual não era meu povo, e de minha amada quem não era minha amada. E no lugar do que lhes foi dito, vocês são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías diz claramente a Israel, ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, nós teríamos sido tornados como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam... Aí, olha só, irmãos, quero chamar bastante atenção no versículo 30, porque repara que ele está construindo toda uma ideia do que ele entendeu, que Israel querendo buscar uma coisa não alcançou, e ele conclui. Ele está criando uma alegoria entre Jacó e Esaú, mostrando ali as descendências, mostrando que como nós seríamos. Aí ele conclui, no 30 até o 33, ele conclui, falando assim, ó, que diremos então? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé. Olha só que é interessante esse 32. Interessante, né? Por quê? Ele pergunta. Por quê? Se ele quisesse falar, porque Deus escolheu um para ser, ele acabou. Então ele tinha que falar assim, por quê? Porque Israel não teria sido eleita, porque nem todos foram eleitos, seria isso? Mas ele fala que eles não buscam pela fé, mas por obras tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que nela crê não será envergonhado. Aí, irmãos, ainda sem ter o capítulo 8, o 29 do capítulo você já concluía do que ele fala. E ele continua assim, no 10, como o irmão falou, isso aqui não acabaria. Sim. Ele vai continuar falando, ele fala, irmãos, olha o que ele fala. É desejo do meu coração e minha súplica a Deus em favor deles para que eles sejam salvos. Olha só. Se ele quer que eles sejam salvos, ele teria que ser no mínimo bipolar aqui. Porque, peraí, se ele está falando que, olha, eles não vão ser salvos, porque eles não foram escolhidos, agora eu estou orando, eu estou desejando que eles sejam salvos, como que eu estou desejando, sendo que eu não posso mudar a vontade de Deus? Eu vou contra a vontade de Deus? Então ele está falando o contrário, ele está falando que ele gostaria, quer muito que eles sejam salvos.
Só que eles são arraigados. E ele continua no 2, ó. Porque eu sou testemunha como eles são zelosos por Deus, mas não por entendimento. Eles desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É muito claro. Todo não é todo. Mas é muito claro isso quando ele fala assim, ó, que ele quer o povo, ele ora pelo povo dele. Sim. Ele sabe que eles são zelosos. É como a gente falar aqui, irmãos, eu gostaria que todos que estão nas denominações, todos eles fossem salvos, porque eu sei que eles são zelosos. Eu sei que buscam zelo, mas não estão buscando entendimento pela palavra. Estão buscando entendimento pelos homens. Ainda que reconheçam parte da palavra, mas não reconhecem pela sua própria justiça da palavra, mas através da sua própria justiça. Sim. É mais ou menos o que Paulo está falando. Sim, e é interessante realmente que você vê que não há contradição nenhuma na Bíblia. Nenhuma. Essa questão do capítulo 9 pode se colocar como algo complicado de entender, mas é que Pedro fala, né, sobre as cartas de Paulo. Ele mesmo fala da carta de Paulo. Tem coisas que são difíceis de entendimento, mas os indoutos e inconstantes os transformam para a sua petição. Sim. Indoutos, se você não for indouto nem inconstante, se você não for afobado e pegar aqui e ir por causa de pessoas proeminentes, sacerdotes poderosos, e acreditar em todas as falas deles só porque são grandes pregadores, você vai cair. Sim. Você vai cair. Então, tá aqui na Bíblia, deixa ela te mostrar o que realmente é. Pare de brigar com aquilo que está escrito na Bíblia. Tanto A ou B, tanto arminiano, calvinista. Não tem predestinação, tem predestinação. Sim. Não tem eleição, tem eleição. Existe aquele que é eleito e existe aquele que foi predestinado para ser salvo. Sim. Existe. Agora, deixa a Bíblia te mostrar como é feita essa eleição, essa predestinação. É segundo o propósito de Deus, mas qual é o propósito de Deus? Versículo 29, o 28 fala do propósito e o 29 ele explica qual é o propósito. Sim. É conhecer anteriormente. Deus poderia fazer isso? Poderia, eu vou fazer um homem, mas eu quero que alguns se percam e eu quero que alguns se salvem. Ele pode, mas o propósito dele foi não fazer isso. O propósito dele é amou o homem desde o primeiro momento que fez, e o propósito dele é enviar o seu filho para trazer salvação para todo aquele que nele crê, né? Então esse que é o problema, a gente não pode deixar de satisfazer qualquer versículo, né? A gente pode até ler lá no caso do João 6, né? Sim, e só para falar uma coisa anterior, e até em Efésios fala, né, que é segundo o beneplácito da sua vontade. Aí você vai lá nas cartas de Paulo, qual que é a vontade? A vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos e venham a ter conhecimento pleno da verdade. Timóteo, né? Timóteo. Que ele começa a falar, então ele entende que ele vai se completar. A vontade do Senhor é essa. A vontade de Deus é essa, é que o homem seja salvo, é que o homem busque, que o homem conheça. Por isso ele predestinou para que todos sejam parecidos com seu filho, para que ele fosse primogênito. E isso... E outra coisa que é falaciosa, assim, vou botar uma palavra, porque existem muitos jargões falaciosos. Sim. Né? Que vai falar, então você não acredita que Deus salva pela fé, mas é por obra. Em momento nenhum, a gente tem que entender o que é obra e o que é decisão. São coisas que são distintas, que vão ser... E aí quando a gente começa a querer confundir isso, confundir obra por decisão, a gente tende muito a querer, negar a palavra, ou começar a ficar refém disso. Não, então realmente, eu sou 100%. Por isso eu já vi até alguns jargões assim, falando, não, mas o Deus arminiano, o Deus arminiano é fraco, vamos falar assim, né? Eu já vi esse jargão já dizendo, mas o Deus calvinista é forte, que ele age com sua vontade e tudo mais, né? Uma prepotência, né? É uma prepotência, exatamente. Porque você acredita naquilo, então você pode falar o que você quiser, porque você acredita numa coisa diferente do outro. Não, o Deus arminiano, às vezes você não sabe o que está falando. E é muito interessante isso que você falou, que era a respeito que Deus poderia ter feito isso, mas ele não escolheu. Esse poder de escolha de Deus, da mesma forma que foi escolha que que ele tinha a imagem de Cristo, que ele tinha a imagem, ele sendo Deus, tendo a mesma natureza, resolveu se humilhar.
Ele poderia ter toda a glória, poderia, mas ele quis se humilhar, o estado de quinose, né, que a gente fala, Sim. humilhação, e decidiu tomar forma de ser menor que os anjos. Sim. Isso é uma decisão. Uma decisão dele. Uma decisão, exatamente. Ele mesmo se entregou, ele mesmo fez. E isso é soberania. Isso é soberania. Você poder escolher, você poder ter tudo. Sim. Eu posso todas as coisas, posso, mas eu decido isso. Eu não, porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Sim. Como está escrito na Bíblia que é impossível que Deus minta, Sim. impossível, ele não vai contra aquilo que é dele. Embora ele pudesse soberania, ele não vai contra a tua natureza. Verdade. Então, isso é interessante que na filosofia tem um trinômio, né? Fala assim, que não é bem trinômio, que é falar que é assim, não corresponde Deus Todo-Poderoso, um Deus Todo-Poderoso ou com um Deus que permite o sofrimento. Então, alegar essas duas coisas seria uma contradição. Ou Deus é Todo-Poderoso, pode todas as coisas, e não permite o sofrimento, ou ele não é todo-poderoso e por isso ele permite o sofrimento. Isso criou uma discussão grande, mas você vê que isso tudo, ele é todas as coisas, porque ele é todo-poderoso, mas ele resolve permitir o sofrimento. Porque ele dá ao homem a escolha Exatamente. de seguir ou não o ensinamento. Na verdade, ele escolhe uma, só que o preço de você não seguir a Cristo traz a morte. A consequência traz isso. É interessante que as pessoas falam isso, mas como Romanos 1 fala, né, nós conseguimos ver a imagem do Deus invisível nas coisas criadas. Sim. Então, é comum a gente ver ação e reação. Sim. Causa e consequência, é comum. Sim. Filho, não deixa a casca de banana no chão, você vai cair e vai se machucar. Aí, você deixa a casca de banana no chão, você cai, se machucou. A mãe sabia que se ele deixasse, então quer dizer que a mãe não, ela deu ali para ele o ensinamento. Olha, meu filho, não deixa, tá aí no chão, não deixa. Se você deixar, você vai se machucar. Ele se machucou porque foi a consequência da sua escolha, de não ouvir a mãe. Sim. Então, assim, e você falou uma coisa interessante, dessa questão de segundo o beneplácito da sua vontade. Então a pessoa fala, segundo o beneplácito da vontade dele, é a vontade dele, ele acabou. Aí vai aquele princípio, a Bíblia interpreta a si própria. Eu não posso criar em falácias. Eu tenho que ir na Bíblia perguntar qual é a vontade dele, como você me falou. Sim. Então, qual é a vontade dele para a salvação do homem? Ele fala com Timóteo, olha, que todos os homens se salvam e chegam ao conhecimento da verdade. Mas aí vem a questão filosófica, pensamento humano. Aí agora é um problema. Esse versículo agora é um problema, e agora? Já sei o que eu vou fazer. Todos não são todos. Todos são uma classe de todos. Como fala assim, que Deus amou o mundo. Sim. Porque deu seu filho para todo aquele... Mas aí não é todo. Não é todo. Quando você fala que todo não é todo, você aí quer fica uma discussão desleal. Aí realmente vai ser então, que fala. É porque exatamente, aí quando você não consegue entender, você vai pegar um texto e vai distorcer ele. É o que geralmente acontece. Isso aí. E aí você não está sendo fiel. E aí é o que eu estou falando, você faz uma carta, você tem um propósito. Sim. Você está falando para quê? O tempo todo, você pega a carta de Romanos, o tempo todo, ele vai querer mostrar... O arrependimento. Isso, vai mostrar todo a condição de salvo. Exatamente. E ele queria, assim, ele quer mostrar para o povo que quer mostrar, não só de Romanos, como de Gálatas, como anteriormente, para que ninguém vos escravize, ninguém vos engane, ninguém volte a ser aquilo que você era. Ou você tem valor. Em outras palavras, parafraseando assim, né? Vou botar uma parafrase assim para ele. Se valoriza. Paulo, mas não posso escrever isso, Paulo. Escreve dessa forma, é verdade. Boa. Então, exatamente. Então, parafraseando, que ele vai falar em Colossenses, que vai falar em Gálatas, que vai falar para todos os outros textos, falar que assim, vocês têm a glória que vem de Cristo, não a glória que vem dos homens, não que vem da natureza. Isso ele vai para todo o tempo, porque o tempo inteiro, eu acredito assim, dá para entender pelo contexto, que provavelmente muitos assim que conviviam com o judeu vai falar, não, você é gentio. Muitos poderiam ter um nariz em pé, falar, não, mas eu conheço muito mais tempo que você. Você chegou agora. Isso. Você nunca ouviu falar nisso agora, você não tem nem circuncisão. Eu sigo a lei há 20 anos, não sei, mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão. E Paulo vai na contramão, vai falar assim, peraí. O povo que buscava a Deus não achou, não foi por causa do empenho, foi porque eles queriam sua própria justiça. E ele fala mesmo segundo para ele mesmo, né? Olha, quando eu comecei a pregar, não fui lá nos mais proeminentes apóstolos pedir permissão, não, já comecei logo a pegar Cristo. Sim. Você vê que em antiguidade, posto,
pro reino de Deus não quer dizer nada. E ele até se compara, ele fala assim, ó, ele chega e fala que assim, para o povo, ó, se o pessoal podia se gloriar por isso, muito mais eu. Muito mais eu. Fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, criado segundo a lei. Ou seja, tinha todos os títulos, mas agora eu tenho tudo isso por esterco. Eu tenho tudo isso por perda, por causa de Cristo. Para ganhar Cristo, eu abro mão disso tudo. Para mim não é nada, não representa nenhum valor. Então o tempo todo ele vai falar. Ele não é bipolar, de falar assim uma hora uma coisa, uma hora outra coisa. Ninguém é assim, ninguém. Se você for escrever uma coisa, quer dizer, a gente pode mudar de opinião. Sim. Ou aí você teria falado uma frase. Nós humanos. Eu mudei assim. Por causa disso. Isso vou lá num texto humano. Mas quando a gente pega a palavra, a gente pega os textos, a gente entende que tem inspiração, que é soprado por Deus. Então, não existe contradição humana. Não tem isso aqui. De você falar uma coisa ou não falar outra. Eu acho que você falou uma coisa que você não chegou a se aprofundar na questão do prêmio, de você ser merecedor. Né? Quando você recebe algo grandioso, vamos botar um exemplo, né? Um bilionário que tem um coração bom, tal, né? A gente encontra, é difícil a gente encontra, né? Um bilionário que tem um coração bom, passa por uma pessoa ali mendigando, fala, olha, eu vou comprar para ele uma casa, vou dar uma poupança boa para ele que ele possa sustentar e vou dar um carro bom para ele. Ele olhou com misericórdia, foi lá e decidiu isso. Aí chega pro mendigo, o mendigo, ó, toma aqui uma casa, um carro e uma poupança gorda. Aí o mendigo chora, olha assim, poxa, muito obrigado, eu aceito. Então, olha que as pessoas, os ditos calvinistas, né, que essa briga de calvinismo e arminiano, aí fala, então, se você escolhe, você está produzindo uma obra, então já não é pela fé, é por obra, porque você escolheu a Cristo, a salvação. Irmão, se o mendigo recebe de braço de mão, que obra que ele fez? Que obra que ele fez para receber aquilo? Ele só decidiu. Se não só decidiu, porque ele também poderia decidir. Ele também poderia decidir não aceitar. Ainda bem que você falou isso. Claro. Né? Ele não, então falou, não, eu recebo, muito obrigado. E vai lá, agora passa a viver uma nova vida. Ele tem mérito naquilo que ele fez, ou quem deu que tem o mérito da bondade, do amor, da misericórdia. E a Bíblia, pelo contrário, está exaltando ainda mais aquele que deu. Com certeza, com certeza. E isso que o irmão falou é muito interessante porque a Bíblia fala disso aí. Ó, Paulo mesmo, nesse mesmo texto, em Romanos 10, ele vai começar aqui, ó, ele vai falar no 9. No 9 vai falar assim, ó, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então Paulo aqui está se contradizendo, porque o cara fez uma obra. Sim. Porque se ele acreditou no coração, então a obra é dele. Sim. Se na sua concepção aceitar a Cristo, isso é uma obra, então Paulo aqui está se contradizendo no 10. Verdade. Porque isso aqui é uma obra, na opinião de quem entende isso por obra. Mas isso é uma decisão que a pessoa tomou. Veio para o seu e o Senhor não recebeu, mas todos aqueles que o recebeu, foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus. O receber não é obra. Exatamente. Receber é uma aceitação, simplesmente você deixa entrar aquilo que alguém está oferecendo. Estou a porta. Alguém está me dando um remédio aqui. Né? O meu mérito não é a ação do remédio que vai me curar. Agora eu escolho se eu vou tomar ou não vou. Por exemplo, estou à porta e bato. Apocalipse, né? Estou à porta e bato. Se alguém abrir. Sempre uma condição. Se alguém abrir. Aí vai o calvinismo. Se abrir é porque Deus sabe, Deus escolheu quem ia abrir. Então não faz sentido nenhum. Agora, claro, irmãos, que isso aí é debate de ideias. Sim. Debate de ideias. São as nossas informações que tiramos daquilo que está escrito. Agora, os próprios textos já respondem essa questão. A questão de Romanos 9, Romanos 8 está explicando. Está abrindo. O próprio 9 e o 10. O próprio 9 e o 10, o próprio 8, ele já está abrindo o entendimento de. É o propósito de Deus, mas qual é o propósito? O propósito aquele que de antemão. Pergunta para a Bíblia. Tá, o propósito. Qual é o propósito? Aqui o propósito. Porque aquele que de antemão ele conheceu, ele predestinou para ser a imagem do seu filho Jesus, não unigênito. Aquele que predestinou, ele chamou. Pronto. E assim, a Bíblia como um todo responde. Olha aqui que 1 Pedro 1 vai falar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que foram forasteiros na diáspora, ponto, Galácia, Aí você fala, opa, Pedro tá falando aos eleitos. Olha o eleito aí. Aí vai falar assim, ó, 2, eleitos
segundo a presciência do Pai, de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Acabou. Interessante, né? Eu acho interessante, né? Como Paulo, Pedro, Paulo, você vê que ele primeiro vem algo, a gente lê algo como se fosse um problema pra gente, né? Pra explicar. Opa, aos eleitos, pronto, parou aqui. E agora é um problema. Mas ele mesmo já vai lá e explica. Para não dar. A Bíblia, a gente costuma falar, né, que nenhuma vírgula, nenhum ponto está na Bíblia aqui por acaso. A palavra de Deus é tão maravilhosa, tão sábio, tão poderoso, tão entendido, que já sabia desse problema que ia ter, essa questão arminiana, do calvinismo. Vai lá, aos eleitos. Aí depois ele vem explicando. Calma, como se fosse assim, ó. Vamos parafrasear de novo, né? Calma aí, irmão. Vai devagar aí. Eleitos segundo a presciência, tá? Por favor. Não vem dizendo que é soberano que eu quero que outro se dê mal, não. Eu quero que todo mundo se salve. Lembre lá que Paulo falou, hein? Isso. Eu quero que todos se salvem. Eleitos segundo a minha presciência, porque eu sou presciente, poxa. Eu conheço tudo o que vai acontecer. Até porque, irmão, aí seria um paradoxo eu começar a pregar, já que alguém vai sendo alcançado, sabendo que a fé vem pelo ouvir, aí a gente fala, não, mas eu já entendo uma série de coisas que eu vou começar a entender. E o problema de eu não entender isso é que vai me causar vários problemas. Nós conhecemos pessoas que tá com um problema em sua vida por causa dessa concepção teológica. Sim, mas qualquer erro assim, vai criar isso. Cria uma distorção e que, com certeza, se a fé não é verdadeira, não é genuína, ela é fé enganosa, vai dar alguma obra ruim. Vai dar obra ruim, vai causar um déficit cognitivo naquele ponto, e é um ponto importante que é a salvação. Sim. Então, assim, é um ponto muito importante. Tem um déficit ali de entendimento, meu povo perece por falta de entendimento. Aí você vai lá, coloca uma heresia que, teoricamente, na sua essência, calvinismo arminiano, na sua essência, não vai modificar muita coisa. Não. Porque se você crê que é salvo em Jesus Cristo, morreu em Cristo Jesus, está salvo. Então não é uma doutrina essencial para a salvação. Mas é por isso que os evangelistas, eles pregavam o evangelho, não se preocupavam em falar assim, eu vou ensinar sobre céu, sobre inferno, sobre a trindade, sobre pós-tribulação. Eu não vou ensinar doutrina, porque doutrina não salva ninguém. Eu vou ensinar o evangelho. Salvação. Só que o que esse evangelho me produz? Produz eu pregar. Isso. Produz eu ter uma vida santa. Produz, essa aula vai fazer com que eu não pare de ter amor pelas pessoas. Exatamente isso. Não pare de ter. Eu não posso deixar o contrário. A doutrina me contaminar. Por mais que você acredite, tenha sempre assim, um pensamento humilde. Assim, ó. Eu nunca posso perder a essência do evangelho. Independente daquilo, do meu viés teológico, vamos botar assim. Independente disso, se eu não perder a minha essência do evangelho, que é o amor pelas pessoas, o amor pelas obras, o amor à santificação pelo Senhor, você querer buscar mais a Deus, permanecer no que for o Senhor. Agora eu não posso ao contrário. Por causa disso agora, tô tranquilo. Mas aí, ou querer viver assim, eu vou tranquilo, vou viver uma vida de pecado. Como muita gente já ouviu, viver uma vida de pecado, então, porque no final eu vou me arrepender e vai dar tudo certo. É o que é o pensamento de quem não conhece o Senhor. Se você permanece nessas coisas, glória a Deus. Não é um ponto essencial para a salvação, o calvinismo e o arminianismo. O ponto essencial é a salvação em Cristo Jesus. A santificação, a redenção, são pontos cruciais. Sim. Agora, não seria, mas aí é o problema da consequência. Sim. Quando você cria um prosélito, quando você cria um discípulo, você não mede quais as consequências na cabeça do teu discípulo, o que está sendo ensinado. Você pode ter uma mente, porque aí vem o calvinismo, né? Não. E até a ideia do escândalo, né? Aí de quem vem o escândalo, e quando o Paulo pode falar também que assim, que o irmão que está se escandalizando é a consequência disso. É isso aí. Porque aí o calvinismo pode falar, não. Mas é óbvio, tem que permanecer. O que permaneceu é porque foi escolhido por Deus, é óbvio, tem que permanecer. Mas esse ensinamento errado chega na mente da pessoa lá, que é fraca, fala, não, eu conheço muitas pessoas assim. Conheço dois lados, nós conhecemos dois lados. Conhecer de conhecer mesmo, né? O primo do meu primo me falou, não. Eu conheço, assim, não, eu não me enxergo um escolhido. Eu não me enxergo um escolhido, eu vou parar de caminhar, porque eu não sou um escolhido, eu não consigo parar de pecar, então eu não sou um escolhido. Eu vou continuar pecando porque Deus me escolheu para a perdição. Olha só, eu também conheço o contrário. Eu conheço aquele que
vive a sua vida adoidado, pecando. Não, eu posso fazer o que quiser, eu sou escolhido, eu sou salvo. Estou escolhido, não é por causa disso aqui que eu vou deixar de ser salvo. Eu conheço esses dois lados. Eu já vi até gente que tirou a vida. Assim, eu já vi. Pessoas que tiraram a vida, isso aí eu não conheço. Não, eu não conheço de pessoa, Sim. não, mas eu vi relato mesmo. Sim. Que assim, tava Mas tranquilo tem, com certeza. porque vai tomar uma bronca, mas não perdeu a salvação. Perdeu ele. Assim, ainda tem esse lado que depois a gente vai pra um outro vídeo para falar sobre isso, né? Sim. Tem pessoas que falam Mas que eu tô querendo falar perdeu que isso incentiva também, né? Às vezes as pessoas assim, incentiva entre aspas, assim, porque essa ideia de você querer posso viver de qualquer jeito, posso viver, então não vai ter consequência, né? Acabou. Então assim, o problema é a consequência que ele gera. Aí Jesus falou pra gente tomar cuidado com o fermento. Sim. Toma cuidado com o fermento do fariseu, porque ele vai levar a toda a massa. Então, um pouquinho de engano, um pouquinho de erro vai causar uma consequência desastrosa. Então, irmão, foge disso aí. Então, irmão, assim, espero que a gente tenha conseguido sintetizar um pouco, né? Porque o nosso intuito não fazer teologia sistemática e difícil, a gente quer prática. A gente quer botar de uma forma prática. Mostramos para você o quê? Que por mais que um texto fora de contexto, né? Por que fora de contexto? Porque, infelizmente, os crentes hoje, não vou falar crente indouto, não. Sim. Crentes doutos, teólogos, né? Mestrado, colocam como se a exegese bíblica fosse naquele capítulo. Sim. Esquece um pouquinho. Vamos parar aqui no capítulo 9 Sim. de Romanos. Olha que o capítulo 9 de Romanos é maravilhoso para o calvinismo. Mas não. Lê a carta, porque isso aqui é uma carta. Não tem capítulo e versículo. Não tem capítulo e versículo. Vai na carta. Vê a cadência do pensamento de Paulo. O que ele está querendo ali? Ilustrar. Ele está falando do pecado. Todo momento ele está falando que o pecado. Nós estamos perdidos, nossos delitos e pecados. Como homem, nós já fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora vem a fé. A justiça de Deus se apresenta em nós pela fé em Cristo Jesus. Sim. Como que é isso? Agora vem a salvação. Do Adão veio o pecado, e do outro Adão a salvação, que é Jesus. Né? Jesus trouxe salvação para nós. Então, nós somos conformados à imagem de Cristo, mas como isso? Pela presciência. Então, irmão, eu li lá em João 6 que ninguém vai a Cristo, ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar, 6,44, né? Ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar. Opa, então olha só, tá vendo? Ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar. Então alguns vão para Jesus, vai ser salvo porque não tem salvação longe de Jesus, porque o Pai enviou. Mas aqui não está dizendo que o Pai escolheu aquele que ele está enviando. Mas mesmo assim, né, nós vamos ler aqui, mesmo assim, nesse mesmo texto, no próximo versículo, ele já mostra isso no 45 fala, está escrito os profetas, todos serão ensinados por Deus, todos, de novo. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Então ele está explicando aqui corretamente quem foi que ouviu falar de Deus, vem para mim, vem e chama. Então não pode vir, claro, porque foi atraído pelo Senhor. Vai enviar. Sim, lógico. Ninguém pode falar o contrário. Agora, quem é que o Pai enviou? Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai. Esse saiu. É isso aí, Deus enviou. E é por isso que, aí novamente, assim, se você pegasse Romanos lá, ele fala que todos os homens são indesculpáveis. Porque até mesmo na natureza o Pai está falando sobre eles. Porque tudo está mostrando o lado. Ou seja, a revelação na natureza, na física. Todos os homens têm essa noção. E ele continua, né? Na nossa própria cultura a gente tem essa noção. A gente fala que é um dos argumentos, né? Que é o argumento moral. Sim. Que até se você pegar formiguinha, você tem uma ordenzinha ali, você tem. Então tudo está revelando a Deus. Né? Então nada foge da presença do Senhor. Então assim, por mais que a gente pode aqui tentar te convencer por argumentos, e que nós temos argumentos bíblicos para convencer, mas nós estamos mostrando que o versículo pode te tentar, você não entender, ele pode ser enganado um pouquinho, mas continua que ele vai explicar o porquê. Ele vem com uma questão que eu gosto muito da teologia, que eu sempre esqueço a palavra, títese e antítese. Títese e antítese, não é? Sim. Então, aí tem uma síntese. É uma problemática, sim. Né? Aí tem a antítese e tem a síntese, ele vem sintetizando tudo. Isso. Então, assim, ele lança a antítese, né? Sim. Ele lança a antítese, aí vem com a antítese. Sim. Aí você, opa, calma aí, vamos raciocinar sobre isso. Aí depois vem como que é o final? É a síntese. A síntese, pronto, agora vamos sintetizar. Aqui, todos os escritos bíblicos, ele sintetiza.
João vem falando aqui, ó, ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar. Pá. Aí depois ele vem sintetizando o que ele falou, opa, todo aquele que deu ouvido, né? Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, sim, vem a mim. E até como se escrevia, né, antigamente, como que era o raciocínio dos judeus, né? A rima, as escritas, eles vinham confirmando aquilo que falou. sim. Ele fala uma coisa, aí fala de novo aquela coisa que falou de uma outra forma. Sim. É simplesmente isso aqui, ó. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Está falando a mesma coisa, de uma outra forma, para dar uma ênfase. A ênfase era dessa forma, né? Exatamente. E é muito legal isso aí que você passou, que você viu, porque a gente vai ver cada vez mais, vai ver que os textos eles se complementam. Eles se complementam, dão amplitude, e é muito interessante, assim, eu falo assim sempre uma coisa, as maiores heresias saem da própria Bíblia, e não é porque a Bíblia contém heresia, é porque você extrai alguns textos, aí você quer, como assim? O diabo, quando tentou Jesus, ele citou a Bíblia o tempo todo. Ele pegou, se atira daqui porque está escrito. Atire-se daqui, que a teus próprios anjos dará ordem. Então, muitas pessoas vão tentar te convencer com textos bíblicos para tentar te sintetizar. E por isso que a gente fala assim, se dobra diante do Senhor, pede entendimento, não vai por onde, e tenha sempre ciência disso. A palavra de Deus ela não se contradiz. E tem a essência do Evangelho. Se você não perder a essência do Evangelho, por mais que a pessoa tente, às vezes você está até confuso, fala, não sei, mas eu não vou perder a essência do Evangelho. Eu não vou deixar de crer que eu preciso do Senhor Jesus, que eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor e meu único Salvador, e eu preciso espalhar essa palavra, eu preciso permanecer na palavra de Deus, continuar firme. Se você tiver firme isso dentro do teu coração, que a Bíblia é a única fonte de verdade, que vai, por mais que você tenha dúvidas, assim, em alguns textos, não vai te tirar da palavra de Deus. Isso eu falo para qualquer doutrina, porque não é só nessa questão aqui. Não. Tem vários textos que eles vão pegar um textozinho e vai falar aqui, ó, como que um Deus vai ensinar outro Deus, como que não sei o que, como que é isso, como que acontece isso, mas você vai ver todo o texto, todo o contexto, você vai entendendo, você vai procurando entendimento. Nós vemos os mormons, né? Pendoteísmo. Tem vários. Vós sois deuses, aí pronto, agora... Aí vai pegar que eu posso ser um Deus. Aí acabou. E é legal isso aí, que você vê, esse é um bom exemplo. Só para não vou estender senão eu vou para outro assunto, só para terminar aqui, que eu tinha falado a respeito do contexto histórico, isso. Né? Só para encerrar, irmãos, o que acontece? Então, vamos... você que está nos assistindo até agora, né? Foi muito bom esse bate-papo acerca desse tema, né? Nos acompanhe no próximo vídeo, né? Nós vamos falar agora sobre o contexto histórico do calvinismo, como ele foi introduzido, por que foi tão aceito no meio da sociedade, né? Então nos acompanhe, graça e paz a todos, que Deus nos abençoe. Amém. Canal Teopraxia, denunciando a heresia, evangelho faleceu, que de Cristo se esqueceu e o substituiu por dinheiro no altar. Show com luzes pra impressionar, quem da Bíblia se afastou e a porta estreita trancou. Trocaram a verdade pela mentira, o arrependimento pela exaltação. Trocaram o choro pelo aplauso, o evangelho pela emoção.